É hora da gente fazer a nossa conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro, que já está aqui posicionado para falar conosco. Rômulo, muito bom dia para você. Como estamos nesta quarta-feira? Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra. Um forte abraço para o Dayan. E nós estamos muito felizes porque aconteceu uma coisa muito boa na segunda-feira à noite na cidade de Campinas. Então, estamos tranquilos e garantidos para o próximo ano, meu amigo. Um forte abraço, Rômulo. A felicidade está estampada no rosto desse bicolor. É, rapaz, o homem tá feliz. Vamos lá então, Rômulo, na nossa coluna de hoje, o primeiro tema é sobre o Supremo Tribunal Federal que julga a legalidade de lei de planejamento familiar para laqueadura e também vasectomia. Pois é, meu amigo. A gente, quando prepara uma informação para trazer para o nosso ouvinte aqui, a gente se preocupa muito em trazer questionamentos, trazer discussões que acontecem aqui em Brasília, que tem algum impacto na vida do cotidiano, na vida do dia a dia do nosso ouvinte aí da Amazônia. E claro que todas as questões que andam aqui em Brasília têm, de certa forma, um reflexo no que acontece com a vida do dia a dia aqui. Mas alguns assuntos são mais próximos ainda do que o cidadão precisa conhecer e ficar muito atento. Porque hoje, agora à tarde, aqui no Supremo Tribunal Federal, entre outras discussões, vai se tratar a respeito do artigo 10 da Lei 9.263 de 96, que fala sobre o planejamento familiar. A ideia dessa legislação, então, é trazer um tipo de igualdade ou um planejamento para que o casal consiga discutir, ter garantias de planejar quantos filhos possa ter, e a Constituição já garante isso lá no seu artigo 7º. Pois bem, meus amigos, mas algumas pessoas não devem ter esse conhecimento aí, ou devem estar meio por fora dessa situação, mas aqueles que estão ou estiveram nessa condição de fazer a esterilização voluntária, ou seja, para os homens a famosa vasectomia, para as mulheres a laqueadura, de um tempo para cá houve algumas alterações nessa legislação, porque em 96 se exigia, por exemplo, a idade mínima de 25 anos para fazer essa cirurgia, existência de pelo menos 2 filhos já vivos, nascidos vivos, exigia-se também a autorização do cônjuge para que isso fosse realizado. Então, havia aí um contrassenso, um paradoxo, porque a lei era para garantir esse planejamento, mas trazia um monte aí de burocracias para que isso fosse realizado. Então, muitas pessoas, muitos casais até desistiam, mesmo quando estavam nessa condição de mais de 25 anos, autorização expressa do cônjuge, 2 filhos vivos, mesmo nesse momento, se exigia reconhecimento em cartório dessa autorização, se exigia, como se exige até hoje, um prazo de 60 dias mínimos para que a pessoa dê o consentimento e faça o procedimento cirúrgico. Então é um paradoxo, porque a lei diz que vai se garantir uma igualdade, mas cria uma série de empecilhos. O próprio artigo 10 da AIAN e João Vitor fala que nesse período de 60 dias, a pessoa vai passar por uma equipe de acompanhamento multidisciplinar que vão tentar desencorajar a esterilização precoce. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Quem pegar esse artigo 10 dessa legislação vai ler exatamente a mesma coisa. Desencorajar a esterilização precoce por uma equipe multidisciplinar. E você entenda aí médicos, psicólogos, enfim, aquele corpo de saúde aí do SUS que vai tentar desencorajar a esterilização. Então, o que se discute hoje aqui à tarde, o que vai tentar se discutir aqui hoje à tarde, é uma proposta de ação declaratória de constitucionalidade desse artigo 10, proposta pelo partido, pelo PSB, porque a ideia é que não exista necessariamente uma idade mínima que já era de 25 anos. A lei, em 2022, foi modificada para afastar a necessidade da autorização do cônjuge e também para diminuir a idade de 25 para 21 anos de idade. Mas ainda assim se discute aqui, ou vai se discutir aqui, essa necessidade desses requisitos. Por exemplo, do prazo de 60 dias mínimos para
que a pessoa autorize, que faça necessariamente a intervenção cirúrgica, esse acompanhamento da equipe multidisciplinar para desencorajar a esterilização precoce e também, claro, a exigência dos 2 filhos vivos para fazer isso. Então, o que se discute aqui é se essa exigência ela é acima, ela passa por cima dos direitos individuais do cidadão de exigir, ou pelo menos de dispor da sua própria vontade de ter ou não filhos, independente da quantidade de filhos que já tiver, independentemente da idade que tenha, porque vocês notem que a maioridade civil, ou seja, o direito que a pessoa tem de dispor da própria vida, na verdade, dispor dos seus direitos, enfim, surge com 18 anos e não com 21, como era no passado. João Vitor não tinha nascido ainda, Daiane acho que também não. Mas quando eu estudei direito, lá no início do interessa o ano, a idade, a maioridade civil vinha com 21 anos somente. Era um antigo código de 1916. Eu estudei direito nesse código. Então, quando houve a alteração em 2002, se trouxe a maioridade civil para 18 anos. Mas para decidir sobre esterilização só com 21. E isso foi alterado apenas em 2022. Então, hoje, só com 21, e tem que ter a questão dos filhos, e tem que ter o prazo mínimo. Ou seja, por mais que nós tenhamos visto um decréscimo na população demográfica aqui no país, de acordo com os dados do IBGE, a proliferação de muitos filhos em muitas famílias que têm aí uma capacidade financeira baixa, ainda é uma situação muito dificultosa para essas famílias. Então, você dificultar o acesso a pessoas que queiram atenção, é esterilização voluntária, não vai obrigar ninguém a fazer vasectomia ou laqueadura, ou seja, as pessoas que têm interesse em fazê-lo, pessoas que têm, às vezes, mais de 2 filhos e não têm uma condição econômica aí de procurar uma equipe multidisciplinar ou então de ir ao cartório, antigamente procurar um cartório para pegar uma autorização com um cônjuge para reconhecer em cartório, mesmo que ainda exista hoje uma diminuição nessas exigências, mas ainda há limitações. Inclusive, João Vitor e Daiane, saibam que existe no artigo 15 dessa mesma legislação punição de 2 até 8 anos para pessoas que, ou em participantes de que façam essa esterilização fora dessas exigências que existem hoje. Então, é muito complicado num país avançado como o Brasil nesse ponto, né, ainda ter essas travas, e aqui é uma opinião particular minha, o Supremo ainda vai se debruçar, aqui a gente tem posições um pouquinho arraigadas no Supremo, né, com relação a essas questões de planejamento familiar e questões religiosas. O próprio relator do caso, Nunes Marques, tem uma vinculação aí com esses ideais um pouco mais conservadores. Então, a tendência hoje aqui no Supremo é que alguns pontos dessas exigências caiam, mas sempre há surpresas, porque há ministros ainda aqui com ideais bastante conservadores. Rapaz, 11h47. Rômulo Pinheiro, Daiane Andrade, a gente vai fazer o seguinte, um breve intervalo, na verdade o último intervalo aqui do CBN Pautas do Dia, e na sequência a gente continua aqui a coluna com outro tema também que o Rômulo vai trazer para você, ouvinte, aqui da CBN Amazônia. Intervalo, a gente volta já. Do dia. São 11h51, estamos de volta com o CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Estamos com a coluna Conexão Brasília no ar com o Rômulo Pinheiro. E agora, na volta do intervalo, nesse último bloco do programa de hoje, vamos falar sobre o caso Bruno Henrique na máfia da manipulação de apostas esportivas, Rômulo Pinheiro. Pois é, meu amigo João Vitor, todo dia vem surgindo aí uma informação quente e pessoas muito conhecidas do meio esportivo sendo acusadas de participar dos esquemas de manipulação das apostas esportivas. Esse é um tema que a gente vem tratando aqui na coluna já de algum tempo, com depoimentos aqui na CPI investigando o caso. Nós falamos aqui daquele apostador que detalhou uma série, um conjunto de pessoas e como o esquema funcionava. Muito embora tenha dito por alto as situações, ou então detalhado, mas não apresentado as provas efetivas de como isso aconteceu, a CPI continua na investigação aqui em Brasília
mas não nos esqueçamos que também há investigação por parte do Ministério Público e da Polícia Federal desde o ano de 2022. E, inclusive, essa investigação iniciou aqui próximo do Ministério Público de Goiás, mas essa investigação atual, conduzida pelo grupamento de combate à corrupção do Ministério Público do DF e também pela Polícia Federal. Então, o contexto do caso do jogador Bruno Henrique me parece que não tem, a princípio, pelo que está sendo investigado até o momento, não tem ligação com aqueles grandes grupos de máfias de apostas que o depoente na CPI relatou participar ou fazer parte. Porque aqui a informação inicial, e claro, com muita cautela a gente comenta isso, é que familiares do atleta, e aí que está a grande surpresa, porque é algo difícil de comprovar, mas há indícios que familiares do atleta teriam, então, apostado em um cartão amarelo que ele levaria no jogo ano passado contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então, de fato, naquela oportunidade, no final do jogo, o jogador Bruno Henrique levou um cartão amarelo depois de ofender o árbitro, levou um vermelho. E o que causou estranheza a ponto de mais de 50 autoridades buscarem informações lá no Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, atrás do atleta, é que familiares, ou seja, vários familiares do jogador fizeram a aposta especificamente nesse jogo. Ou seja, por mais que seja difícil provar algo, já que as apostas são abertas e cada um faz a aposta que quiser, ali havia uma concatenação, pelo menos indícios de uma armação entre os familiares, ou que o jogador faria necessariamente naquele jogo, naquele momento, ou provocaria um cartão amarelo. Então, há indícios desses benefícios, essas apostas montadas a partir dessa informação, com vários e vários de seus familiares. Então, era cunhado, irmão, parente em geral. Isso, de certa forma, causou uma estranheza e está sendo investigado. Agora, lógico, você tem aí punições na esfera esportiva e na esfera criminal. Na esfera desportiva, o Flamengo informou até que o STJD já arquivou a investigação nesse sentido. O STJD não vai dar andamento, a procuradoria lá no STJD esportiva não vai dar andamento, entendeu que não houve elementos, mas na esfera criminal a situação não é tão favorável assim ao jogador Bruno Henrique, porque há uma série de informações que de fato mostram essa ligação entre a informação de que ele daria o cartão e a concatenação das apostas feitas pelos seus familiares, e há indícios também de que, segundo a Polícia Federal e o MPDFT, até o momento, deixar bem claro, de que a ligação desses grupos familiares com um investidor que conhece também essa circulação de apostas. Então, ainda há muita nebulosidade, a investigação está iniciando, e a ideia é que até o final do ano você tenha uma posição sobre o fato. Pode não, Daiane. Não, é uma questão, né? O Flamengo, o Marcos Braz, que é diretor de futebol do Flamengo, deu entrevista ontem, dizendo que conversou com o Bruno disse ser inocente, até que se prove o contrário, né? Como você bem pontua aqui na coluna. E outro detalhe, que partiu essa denúncia de três casas de apostas, né? Que enviaram essa denúncia a um órgão no exterior que faz esse mapeamento da casa de apostas. E a partir de então se deu a questão da investigação. Exatamente, Daiane, porque, na verdade, há um monitoramento das próprias casas de apostas. Inclusive, foi o que aconteceu com o caso Paquetá, em que, na cidade dele, lá de Paquetá, várias pessoas começaram a fazer apostas muito específicas. As casas de apostas têm parâmetros para identificar apostas suspeitas, como essa do Bruno Henrique e a do Paquetá, por exemplo. Então, a situação na esfera criminal, Daiane, pode até levar de 2 a 6 anos de punição para quem tem, ou quem participa, ou quem coopera com manipulações em jogos esportivos, ou seja, a Lei Geral do Esporte prevê essa pena. E, claro, prisão é difícil, porque
na situação aí, se for até 4 anos, fica no regime semiaberto, até porque ele não tem antecedentes, me parece. Então, para quem visualiza a prisão do jogador ou banimento do esporte, são hipóteses mais remotas, mas ainda assim, de fato, há pessoas envolvidas, ou pelo menos que fizeram essas apostas, estão sob o enfoque da Polícia Federal e do Ministério Público. E Dayan e João Vitor, uma coisa eu posso dizer para vocês dois. Às vezes a polícia em geral, e aqui a gente trabalha com isso, quando ela identifica algo, ela às vezes pode atirar no que viu e acertar no que não viu. Ou seja, ela identifica alguma coisa e daí surge outra questão que, em tese, não estava nem procurando, e daí o novelo se encaminha para outros fins. Então, a preocupação talvez não é nem vincular a esses casos a essa suposta forçação de cartão, mas que outras manipulações possam ser descobertas em razão de outras pessoas envolvidas. A gente fala muito nesse outro hipotético, porque a gente tem que aguardar a investigação chegar ao fim, mas é um problema grande aí para o jogador e teremos desdobramentos com certeza nos próximos meses a respeito. E qualquer novidade, o Rômulo Pinheiro, claro, vai trazer todas as atualizações para você, ouvinte aqui da CBN Amazônia, na coluna Conexão Brasília, toda quarta-feira, sempre a partir de 11h30. Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem. Muito obrigado, meu amigo João Vitor, amigo Dayan, e continuamos fortes na Série B 2025. Forte abraço, tchau, tchau. Forte abraço. Ai, esse é o atleta Rômulo Pinheiro, né, rapaz? Quem acompanha o Rômulo aí nas redes sociais, o cara tá fazendo maratona direto, hein, ô Dayan Andrade? É a nossa inspiração, amigo. A gente tem que sair daqui e começar a fazer atividades físicas também. Exatamente. Bom, são 11h.